Irmãos, com a paz do Senhor. Podem sentar. Glória a Deus, Deus abençoe. Feliz de estar aqui com os irmãos. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos vivos. Deitamos, dormimos, levantamos. E Papai do Céu nos dê mais um dia de vida, para a gente dar uns glória a Deus, uns aleluia junto. Eu trago a paz do meu pastor, primeiro do meu pastor setorial, pastor José Roberto, do setor 31 de Hermelino Matarazzo. Deus abençoe, mestre. E do meu pastor local, que é o pastor Edivaldo Sampaio, da Assembleia de Deus de Vila Godoy, ao nosso pastor Joel. Deus abençoe ao senhor e toda a sua família, ao pastor Jeremias, lá de Jardim Fernandes. Deus os abençoe. A cada um dos pastores, presbíteros, evangelistas, em nome de Jesus. Agradecer ao nosso pastor Bruno pelo convite, mestre. Obrigado de coração. Deus abençoe a cada um dos coordenadores, presbítero Tiago. Agradecer ao nosso presbítero Gabriel também, pela ponte. Deus abençoe, meu mestre. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Feliz de rever a Tawane. Deus abençoe a ti e a sua família. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Peço que os irmãos estejam intercedendo. Parabenizar a Umadeb, né? Eu sempre erro, desculpa. Parabenizar os irmãos. Deus abençoe. Essa igreja é bonita, abençoada. Eu não sei porquê, mas eu estava meio que pressentindo. Crente não tem pressentimento, né? Mas eu meio que estava suspeitando que... Tá dando um pouco de microfonia, mas os irmãos conseguem me ouvir bem? Amém? Então aqui não é problema. Mas eu estava supondo, melhor dizendo, que a mensagem seria confirmada pela irmã Tawane. E eu estava torcendo para que ela confirmasse qualquer outra coisa. Mas amém. Deus abençoe, servo de Deus. Apocalipse capítulo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Do 1 ao 8. Eu vou ler para não tomarmos tempo. Apocalipse 4, do 1 ao 8. Caso você não tenha achado, você pode acompanhar no telão ou com a pessoa que está ao seu lado. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, eu mostrar-te-eis as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não cansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Amém. Particularmente, sendo bem sincero com os irmãos, eu não sou itinerante, né? Eu não tenho costume de sair pregando. Nada contra quem é, na verdade eu até acho bonito, né? Era meu sonho de novo convertido. E depois que a gente vai crescendo, a gente vai mudando algumas prioridades, mas aí a gente ainda diz o eis-me aqui. Porém, por que eu estou falando isso? Só para vocês não pensarem que eu prego todo dia, que eu prego direto. Mas a frase se encaixa, pelo menos no contexto que eu vou falar. Nós que pregamos, ou que temos oportunidade de sair pregando de vez em quando, geralmente a gente sempre tem que estar preparado com as famosas mensagens reservas em determinadas ocasiões. Não é que Deus não inspira a mensagem, nem que Ele não pode dar a mensagem na hora. Tudo isso acontece, mas nós devemos ter um preparo antecipado de tudo isso, né? O ministro do Senhor não pode ser pego de surpresa. 2 Timóteo 2,15 diz que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que se apresentar aprovado e de forma que a gente não se envergonhe. Mas particularmente, já falei a palavra particularmente 3 vezes,
Tem mensagens que eu não gosto. Tô sendo sincero. Tem mensagens que se eu pudesse eu não pregava mais nunca. E essa é uma delas. E no decorrer da mensagem eu vou explicar por quê. Ô irmão Leandro, então quer dizer que você não gosta da Bíblia? Não, muito pelo contrário. Mas é porque algumas coisas são um pouco mais sensíveis de se dizer. E depois que a irmã Tawane louvou aqui com toda a graça que Deus deu a ela, aí eu fiquei rendido. Então, peço que os irmãos estejam intercedendo para que o Espírito Santo continue a falar conosco. Esse capítulo faz parte de um capítulo do livro de Apocalipse que, particularmente, pela quarta vez, se você gosta de aventuras, você vai amar esse livro. Se você é fã de ler uma história cheia de altos e baixos, de imagens aparentemente grotescas, se você gosta de filmes como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, ou até uns filmes que tem uns negócios assim meio esquisitos, né? O Apocalipse aparece de tudo. Tem bicho de 7 cabeças, tem trovão, tem raio. Então, eu lembro que quando eu era criança, tinha uma Bíblia em casa, eu só ficava lendo o livro de Apocalipse e ficava pensando que era um gibi do X-Men de tanta coisa estranha que tinha, porque eu não conhecia. E depois que eu cresci, fui estudar um pouquinho esse livro, eu percebi que, na verdade, as coisas estranhas são imagens que servem tanto para a esperança do povo de Deus na época, quanto para a advertência. E quando nós chegamos em Apocalipse, um jeito simples de resumir está no capítulo 1, versículo 19, se a minha memória não está falha. Está escrito que são sobre as coisas que são, que foram e as que hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse ele é um livro que ele transita, biblicamente falando, no tempo, falando de coisas do passado, de coisas do presente e de coisas do futuro. É um livro profético e ele tem uma mensagem, ainda que alguns tenham interpretações variadas, tem interpretação idealista, tem a interpretação preterista, a futurista e a historicista. Meu foco não é mencionar essas interpretações, mas, até porque o foco não seria esse. Contudo, quando nós estudamos esse livro, nós somos acalentados pela mensagem de que Deus está no controle de todas as coisas, de que há um controle mesmo que o caos esteja permanecendo e que a igreja não está desamparada. Quando nós chegamos no capítulo 2 e 3, nós estamos falando de coisas do presente, uma igreja perseguida, e 7 cartas são enviadas para cada comunidade da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso são as coisas que são. Quando você chega do capítulo 6 para frente, nós entramos nas coisas que serão. E, obviamente, há alguns intervalos em que Deus, através de Jesus, mostrando a visão para João, vai mostrando também algumas coisas que já aconteceram e outras que hão de acontecer. Então é um livro que você tem que ter bastante cuidado para interpretar e tem que ter bastante preparo cronológico, biblicamente falando, para que você o entenda e não se perca durante a sua leitura e a sua compreensão dele. Contudo, quando nós chegamos nesse capítulo em específico, nós não estamos mais na esfera do passado, nem na esfera do presente e nem na esfera do futuro. Eu vou explicar do jeito mais fácil. João está numa ilha de Patmos e ele recebe a incumbência de escrever essas cartas. Quando ele escreve essas cartas, ele está no tempo presente. Deus vai mostrar para eles coisas do tempo futuro e também coisas do tempo passado. Mas de repente ele está na ilha e Deus fala: sobe aqui, eu vou te mostrar umas coisinhas que depois destas hão de acontecer. Mas quando ele sobe, a primeira coisa, logo de cara, eu sou uma pessoa que eu ando muito pouco por São Paulo, né? O presbítero Gabriel estava me mostrando algumas avenidas aqui, eu estava me perdendo muito fácil, eu seria um péssimo Uber mesmo com GPS. Mas, a primeira vez que minha esposa me levou na Estação da Luz, foi ano passado, eu nunca tinha ido na Estação da Luz, e eu vi aquele monumento, infelizmente está bem depredado, né? Tá uma situação um pouco precária, mas quando eu vi aqueles monumentos, aqueles prédios, né, bem grandão, eu fiquei estupefato, eu achava tão bonito, e eu ficava olhando para cima, parecendo uma criança boba, porque aquelas coisas chamavam a atenção. Determinado lugar que você vai, alguma coisa pode chamar a tua atenção e você fica estático, você fica parado. E as demais coisas você vai olhando ao redor, conforme você vai prestando atenção no cenário. Quem está com sono diz amém. Maravilha, sinceridade é tudo, não tem problema, que Jesus te acorde, desperta tu que cochilas. Quando nós chegamos nesse texto aqui, de Apocalipse capítulo 4, quando João sobe, ele vê uma porta aberta no céu, e quando ele entra nessa porta, a primeira coisa que ele percebe, o texto diz: e logo que foi arrebatado em espírito, ele viu um trono. E quando ele vê esse trono, é curioso a expressão que ele usa, porque ele fala: e eis que no trono tinha um.
e ele não consegue descrever mais nada desse um. Ele descreve o cenário por completo, mas quem está no trono, conforme ele vê, não tem palavra para descrever agora. E conforme nós vamos vendo esse episódio, ele vai mostrando que tinha ao redor do trono e perto do trono e no trono arco celeste, semelhante a esmeralda. O trono era parecido de jaspe, de sardônica. Quando ele olha mais para frente, o chão é como se fosse um mar de vidro, como se fosse cristal. Diante do trono tem 7 tochas de fogo. Essas 7 tochas de fogo representando os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono tem 4 animais. Esses 4 animais são parecidos com animais da terra e ao mesmo tempo são animais muito difíceis de interpretar, porque eles têm 6 asas, cada um desses animais. E desses animais que têm 6 asas, eles têm olhos por dentro e por fora. É uma visão assim bem... chega a ser assustadora quando você começa a parar para pensar. Tem 24 tronos espalhados diante daquele trono, mas você perceba, tudo ele consegue descrever cautelosamente, cuidadosamente. Mas eu repito, para a primeira coisa que ele vê quando chega no céu, quando ele sobe, o texto diz que ele viu um, e não consegue falar mais nada. Quando ele vê esse um, tudo que está ali converge para esse um. E quando tudo que está ali converge para esse um, tanto os anciãos, quanto principalmente os animais que foram mencionados, um com rosto de leão, outro com rosto de águia voando, outro com rosto de homem, outro com rosto de bezerro, eles dizem respectivamente, e a Bíblia usa a expressão de dia e de noite. Só que, obviamente, o apóstolo João está utilizando uma linguagem antropomórfica e cronológica no tempo cronos aqui, porque ele não está no tempo. João, lembrando, ele está no céu, e se ele está no céu, aqui não tem relógio, não tem horário de verão, não tem alarme, não vai para frente nem para trás, mas ele usa uma expressão para ficar mais fácil para a gente entender aqui embaixo, que esses animais cantam de dia e de noite. Esse de dia e de noite é um eufemismo, uma figura de linguagem para dizer ininterruptamente. E eles poderiam cantar qualquer coisa. Eu estou tentando falar o mais rápido que eu posso, sem gaguejar. A irmã Tawane disse que está nervosa. Você não tem noção como eu estou agora. Acontece que eles poderiam cantar, escute, qualquer coisa. Eles poderiam dizer que Deus é o Todo-Poderoso, e eles mencionam. Eles poderiam dizer que Deus é bom. Tem um salmo, que é o Salmo 136, que é um dos mais bonitos da Bíblia, que todos os versículos, eu acho que tem 23, todos os versículos desse salmo, melhor, salmo é verso, falam que louvai ao Senhor Deus porque Ele é bom. E aí tem um refrão, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Que abriu mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Então a bondade de Deus é repetida ali, praticamente no texto todo. Eles poderiam falar da verdade de Deus aqui, que Jó tanto menciona. Eles poderiam mencionar a justiça de Deus, que Deuteronômio menciona. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e nele não há injustiça, Deuteronômio 32:4. Eles poderiam mencionar qualquer atributo de Deus aqui, mas os 24 anciãos, os 4 animais e tudo que está no trono, converge para dizer uma única frase de dia, de tarde e de noite. Inclusive, essa frase está sendo dita agora. E qual é essa frase? Santo. 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 E o canto aponta para o um que está sentado. E esse é o principal problema da Bíblia, sabia? Nós estamos diante de um texto que mostra, praticamente explica, por que nós estamos aqui hoje. Ou melhor, nós sabemos das causas e dos processos, mas esse é o principal motivo por que nós estamos aqui. Nós cantamos maravilhosamente, como cada um dos irmãos, que a igreja será arrebatada, e isso é consequência. Nós cantamos que a igreja, ensina-me a seguir teus passos, Senhor, e isso é consequência. E a irmã Tawane foi usada por Deus aqui, eu repito novamente, Deus a abençoe, para dizer que ele morreu, mas ele está vivo, e louvado seja Deus por isso. Mas ouso dizer, isso também é consequência de uma obra. Por que Jesus teve que morrer?
Qual a necessidade de Jesus vir para cá e morrer por tu, e morrer por mim? Ele morreu por nós para que a gente tivesse direito às bênçãos do céu e da terra. Bom, no Antigo Testamento o pessoal tinha essas coisas. Ele morreu para que você pregasse nos 4 cantos da terra. Não, irmão, também não foi para isso. Isso são consequências. Qual é a causa? A causa é esse um que está no trono ser chamado de santo. Quando esse um é chamado de santo, 3 vezes, todo dia, toda hora, isso é um perigo. Por que isso é um perigo? Porque se isso que está sendo dito é verdade, a gente está com um problema absurdo. E por que estamos com um problema absurdo? Estamos com um problema absurdo porque quem está no trono é santo. E se quem está no trono é santo, eu primeiro, antes de falar da solução que recebemos, eu preciso falar primeiro da causa, depois do problema. Quem está no trono? Quem está no trono é Deus. E quem é Deus? Primeiro, Deus, ele é uma pessoa, não é um vento, não é uma força ativa. Deus, ele é pessoa. Você está com tempo? Fala amém. Pastor disse que eu vou até 9 horas. Vai me segurando aqui que eu estou procurando o relógio, não estou achando, mas qualquer coisa é só puxar meu paletó que eu paro na hora. Eu sou obediente. Preste bem atenção. Para que alguém seja pessoa, ele precisa de 3 características. Primeiro, ele tem que ter inteligência, vida intelectiva. Segundo, ele tem que ter vida emocional, ou sentimental, ou afetiva. Terceiro, ele tem que ter vida volitiva, ele precisa ter vontade. Então, quais são as 3 coisas? Primeiro, inteligência, sentimentos e vontade. Para Deus ser pessoa, ele precisa ter essas 3 coisas. Primeiro, Jeremias 29:11. Bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isaías 55:8-9. Que assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos estão bem mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus pensa, só que o Deus pensar aqui não é ele pensar sobre o que vai fazer. O pensar de Deus é um pensar onisciente. Ele já está vendo o que acontece, o que aconteceu e o que vai acontecer. Mas ele tem tudo isso armazenado em sua mente. Segundo, para que Deus seja pessoa, ele tem que ter sentimento, ele tem que ter emoção, ele tem que ter alguma ação emocional ou sentimental. E a minha Bíblia vai dizer que quando Acás peca, eu acho que é 2 Crônicas 28, Acás provoca a ira de Deus. Quando a gente lê em Gênesis 6:6, é porque no português, irmão, não tinha palavra para o hebraico traduzir. O hebraico é uma língua muito extensa, muito expansiva. Mas aí a única palavra que a gente conseguiu achar aqui, João Ferreira de Almeida principalmente, ele usou: e Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Não é que Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, porque quando ele pensa, ele já sabe o futuro, então ele não erra. O termo arrepender aqui é que Deus sentiu pesar pela forma que os seres humanos agiam, ele sentiu tristeza. Mais pra frente, quando você chega lá, vai um texto que Jesus ele vai se batizar no Rio Jordão. Quando ele se batiza no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea, e dos altos céus Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Com prazer significa que Deus se alegra. E é curioso porque quando o Espírito Santo vem morar em nós, o primeiro fruto do Espírito, o fruto do Espírito, melhor dizendo, com o primeiro gomo, é o amor. E a consequência é um sentimento, é alegria. Quando você se converte, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E quando você chega no céu, a Bíblia diz que lá não vai ter choro nem tristeza. Isso significa que Deus é um Deus que também possui sentimentos. Ok, então Deus já tem vida intelectual, Deus já tem sentimento, e agora para Deus ser pessoa, de fato, ele precisa ter vontade. E para Deus ter vontade, ele precisa ter uma ação planejada que ele queira fazer ou pretenda fazer. E a Bíblia vai dizer em Isaías 46:10 que ele chama o fim das coisas como se fosse o começo delas, e todo o seu conselho da sua vontade há de prevalecer. Jesus Cristo está aqui embaixo na terra, e quando ele está orando no Getsemane, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, sim a
E quando a gente está orando, a gente fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Isso significa em 1 João 5,14 que tudo quanto pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus, ele tem pensamentos, Deus ele tem sentimentos e Deus ele tem vontade. E o interessante é que da vontade de Deus vai dizer Gênesis capítulo 1 versículo 31 que tudo que Deus faz pelo seu pensamento, pelas suas emoções, pela sua vontade é muito ok. Por isso que a vontade de Deus é boa. Aqui Deus é pessoa, mas todo mundo é assim aqui. Só que agora eu preciso de características que só Deus tem. Ou seja, para Deus ser pessoa, ele tem que ter isso. Mas agora, para essa pessoa ser Deus, ela tem que ter características que só Deus tem. Primeiro, uma característica que só Deus pode ter: Deus é onisciente. E o Salmo 139, o salmista está tentando escrever e solta a caneta toda hora. Ele tenta escrever e para. Ele tenta escrever um salmo inspirado, mas antes que a palavra chegue na boca... Não basta ele conhecer a palavra que eu estou pensando, ele começa a se inspirar falando: quer saber? Com tanta gente sendo a favor de aborto, antes que eu me formasse no ventre, o Senhor me entreteceu no ventre da terra e viu a substância ainda informe, e todas essas coisas escrevias no seu livro, ainda que nenhuma delas havia. Deus, ele é onisciente, e só Deus é onisciente. Segunda coisa, para Deus, ser uma pessoa divina, ele precisa ser onipresente. Você sabe por quê? É um exemplo. Nós todos sabemos que Deus é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe qual é um dos animais que tem em todo canto? São 3: formiga, barata, pode ser que não tenha na Groenlândia, lá na Antártica, e pombo. Pomba tem em todo canto. Onde você vai tem pomba. Seja na Oceania, seja na África, seja nas Américas, ou na Europa, ou na Ásia. Tem pombo em todo canto. E o pombo é um símbolo do Espírito Santo. E quando o salmista está escrevendo, ele começa a dizer: Senhor, eu queria escrever isso aqui, mas o Senhor já está aqui. Eu queria escrever isso um pouco mais para frente, mas o Senhor já está lá. Então para onde me irei dessa pomba? Que se eu vou para o céu, o Senhor já chegou. Se eu for lá para o mar, o Senhor já chegou. Se eu pegar as extremidades da alva, o Senhor já chegou. Se as trevas me encobrirem, eu esqueci que o Senhor é onisciente, o Senhor está vendo. Então onde eu vou, o Senhor está. Mas o texto que eu mais gosto para falar da onipresença de Deus é Jeremias 23, 23. Não sou eu Deus de perto, mas também Deus de longe. Porventura não encho eu céus e terra. Presta atenção, ele não está dizendo que ele está nos céus e na terra. Ele diz: não encho eu céu e terra. Sabe o que é que é? É que na nossa cabeça, no português, a gente é limitado. A gente não está acostumado com esses tipos de expressões. Alguém me ouve? Diga amém. Dizer que Deus é onipresente significa Deus estar em todos os lugares. A gente fica pensando que Deus está aqui, se teletransporta para lá, se teletransporta para cá, como se Deus fosse Uber ou 99. A ideia não é Deus estar apenas. É que não tem espaço onde Deus não caiba. Calma aí, segura o glória, rapidinho, 2 minutos. Você tá vendo esse copo d'água aqui? Fala um amém aí, rapidinho. Se eu pegar esse copo d'água, tem água dentro do copo, não tem? Já já eu acabo essa água em 2 minutos. Se eu pegar esse copo com água e afundar num balde cheio de água, eu consigo tirar ele com muita facilidade, certo? Porque o tamanho aqui é limitado. Se eu pegar esse mesmo copo com água, os irmãos estão vendo, fala amém, e colocar ele lá na Fossa das Marianas, ou perto do ponto Nemo, que tem entre o Oceano Atlântico e Pacífico, que é uma área que é praticamente um cemitério de aviões e de naves espaciais e satélites, eu estou no meio do oceano. Quanto mais fundo esse copo for, mais submerso ele vai ficar. E obviamente o oceano é infinitamente maior do que esse copo, amém? Então, segundo o Wikipedia, uma fonte extremamente confiável, o nosso universo observável ele tem aproximadamente 97,8 bilhões de anos-luz de quilômetro. Isso dá aproximadamente quase a distância da minha casa para cá, ou um pouquinho mais longe. Mas é uma distância enorme. Eu estou falando do universo.
O Sol tem aproximadamente um montão de vezes o tamanho da Terra. Fala um amém. Júpiter tem aproximadamente um montão de vezes o tamanho da massa da Terra. Fala amém. Pega todo o sistema solar, coloca ele num conglomerado de sistemas solares e joga ele numa única galáxia chamada Via Láctea. Fala amém. Essa única galáxia faz parte de um outro conglomerado de galáxias que está lá no espaço sideral, que é bem longe, o Parque Dom Pedro não passa lá. E quando você vai para essas galáxias, tem bilhões e trilhões de anos-luz de diâmetro, só num conglomerado de galáxias. Fala um amém. O universo inteiro cabe infinitesimal vezes o mesmo número de galáxias que cabe um planeta igual à Terra, que é gigantão, que às vezes se eu for andar daqui até determinado lugar eu já estou cansado. Agora imagina essa distância gigantesca. Já viu o tamanho da proporção? Fala um amém. O universo é o copo d'água, submergido num oceano chamado Deus. É por isso que Paulo, quando vai pregar na Europa, ele não fala vivemos com ele, ele fala nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Nem é que você vai fugir de Deus, você tá nele, você não vai longe. Para quem o longe é perto. Ok, ele é onisciente, ele é onipresente, mas para ser Deus ele também precisa de uma outra característica divina. Ele tem que ser onipotente. E para ele ser onipotente, ele precisa fazer uma coisa que só ele pode fazer. E de repente ele diz: haja luz! E ouve. E de repente ele olha para um conglomerado de água todo amontoado e fala: que se separe. E as águas se separam. E de repente ele fala: quando se separa, deixa a água numa parte e outra uma parte seca. Estou falando do planeta Terra. E depois ele fala: olha, produz aí árvore conforme a sua espécie. Presta atenção, árvore conforme a sua espécie. Quanto tipo de árvore tem? Segundo a Wikipédia, que é uma fonte extremamente confiável, existe aproximadamente um montão de árvore de um montão de espécie. E de repente ele está lá olhando de cima e fala que o céu produz luminares. Existem, segundo a Wikipédia, aproximadamente mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Já teve um estudo que disseram que tem aproximadamente 33 trilhões, 33 bilhões, 33 milhões, 333 mil estrelas no céu. Caso você queira confrontar esse estudo, faça a conta hoje mesmo. Mas você percebe que é muita coisa. Não o suficiente, Deus ainda fala que o mar produza peixes conforme a sua. Existe aproximadamente um montão de peixe conforme a espécie, diferenciado. Tem peixe palhaço, tem peixe isso, tem peixe aquilo, tem peixe baiacu, tem peixe fantasma, tem peixe que parece eu, que é o peixe bolha. Enfim, tem um monte de peixe fora os outros que a gente nunca ouviu falar. Depois, não o suficiente, no sexto dia Deus vem e fala: produz o céu aves, conforme a sua espécie. Quantas espécies de ave tem? Aproximadamente, fala um montão. Igreja sabida, coisa linda. Ele olha para a terra e fala: produz a terra animais que se rastejem e andem, quadrúpedes e bípedes. Aproximadamente, aqui na terra, tem trocentos tipos de animais. Sabe o que mais me assusta? É que acho que você não percebeu, eu disse que ele não colocou a mão para fazer. Ele falou. Não. Ele não disse: produza uma seringueira, uma sequoia, uma macieira e uma bananeira. Ele só disse: produza. E o poder desse único produza fez a terra se virar. Ele disse: produza. E esse único produza brotou tanta estrela que não dá para contar. Ele disse: exista. E esse único exista fez tanto animal aparecer que até hoje estão descobrindo. E o mais interessante é que dessas estrelas que existem, vai dizer Jó 38, que ele olha para cada uma delas e diz: vem. E elas vêm e dizem: eis-me aqui, Senhor. E ele chama cada uma pelo nome e não erra. Peraí, segura, glória em nome de Jesus. Calma, já você vai dar glória. E não basta isso.
A Bíblia ainda vai dizer que ele pega os montes. Pensa aí, o Monte Chimborazo, que é o maior monte do mundo, e o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo. Eles pesam aproximadamente bastante. Eu não contei, né, irmão? Facilita a minha vida. Irmão, eu sou péssimo de academia. Eu tô tendo dificuldade. Minha academia ultimamente é levantamento de garfo. Porém, se você me dá um saco de cimento de 50 quilos, eu consigo erguer. E obviamente vai durar 3 segundos e depois alguém vai precisar me erguer depois disso. Mas tem esses halterofilistas, o pessoal que é forte, né? Tem gente jovem aqui que quer ser cheio do Espírito Santo pra Deus usar igual o bitelo. Não, irmão, Deus não vai te usar assim, não. Você nem come, então você não vai ser assim. Porém, e quem já tá rindo já sabe de quem eu tô falando. Não disfarça não, tá? Deus te conhece. Porém, então ele tem essa força pra erguer determinado peso. Quanto que pesa uma montanha? Eu falei bastante, né? Aí vem Isaías 40 e fala que Deus pega essas montanhas e mede numa balança. Para eu finalizar, o quão todo-poderoso Deus é. Vem o anjo e fala para Maria, porque para Deus nada. Entre todos os atributos que Deus tem, irmão, o principal é o que é repetido 3 vezes. E aqui entra a parte complicada. Porque sabendo que Deus tem todos esses atributos e os demais, que Deus é perfeito, que Deus é soberano, que Deus é único, que Deus é grande, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é benevolente, que Deus é longânimo, o que mais me preocupa é eles dizerem 24 horas que Ele é santo. O que quer dizer Deus ser santo? Primeiro, Deus ser santo significa que não há mancha ou mácula nele. O que quer dizer que não há mancha nem mácula? Você lembra do tabernáculo? Você é crente que visita escola dominical. Que visita não, que frequenta escola dominical. Que visita é Deus revelando a alguns. A Bíblia vai dizer que montam o tabernáculo com 3 compartimentos. Quantos? 3 compartimentos. O primeiro compartimento era o pátio. O segundo compartimento era o lugar santo. Irmão, o nome do lugar já é lugar santo. Mas Deus faz questão de fazer um outro. E ainda bota um véu. E ainda diz, aqui você só entra uma vez. E chama esse lugar de Santo dos Santos. Moisés está andando perto de um monte e ouve Deus falar: Moisés, sem essa sandália. É só uma sandália, gente. É que em Deus não tem possibilidade de pacto. Jó vai dizer que ele é tão puro de olhos que ele encontra, acho que é Jó 4, 17 e 19, ele vai dizer que nos seus anjos ele encontra loucura. Jó 15, 15 vai dizer que ele é tão santo que os céus não são puros aos seus olhos. Ele é tão santo que os serafins que estão próximo dele, quando vão dizer santo, fica voando. Mas você já parou para pensar por que eles estão voando cobrindo rosto e pé? Eu estou falando de anjo. Porque o anjo foi feito santo, mas esse que está no trono é tão santo. 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 E por que tem que cobrir o pé? Cobre o pé porque ele é tão santo. O chão que ele está, mesmo eu sendo anjo, é santo. Em Deus não há mancha. Na mitologia grega, Zeus é um deus com D minúsculo, adúltero. Na mitologia romana,
Baco é um deus de festa e de vinho e de bagunça. Na mitologia egípcia, Ra e Amon-Ra são assassinos. Eu só conheço uma versão de história religiosa, que esse Deus é tão santo que quando a santidade dele é mencionada, ele coloca um mandamento: não tome o nome em vão, não tome o santo nome. Só em falar o nome. Porque nele não há mancha, não há imperfeição. Segundo, Deus ser santo significa que se nele não há mancha nem imperfeição, ele odeia a mancha e a imperfeição. Irmão, você não acha rígido demais? No começo eu achava, mas depois eu entendi. Você não acha rígido demais em Levítico 21, do 18 para frente? Tem um monte de norma dizendo assim: o sacerdote não pode ter a orelha machucada, não pode ter impingem, não pode ter o pé quebrado, não pode ter a mão mirrada, não pode ter sarna. Irmão, praticamente isso daí é maldade. Hoje em dia o pessoal do Twitter atribuiria como capacitismo. Mas por que Deus estabeleceu essa regra? Porque a doença lembra uma coisa. Não é que Deus era contra o doente, é que a doença ali naquele lugar santo não condizia com o ambiente. Eu não estou dizendo que se você está doente você não pode ficar na igreja, não é isso. Estou falando de um contexto específico. É que aquela doença ali foi fruto de uma coisa que gerou-a, ou seja, o pecado. Então quando aparecia um sacerdote com alguma mancha, não era a santidade que refletia. Agora presta atenção, o quanto Deus odeia o pecado. A minha Bíblia vai dizer que Adão e Eva morderam um fruto. Quantos pecados eles cometeram? A minha Bíblia vai dizer que Uzá viu a arca cair, só ia pôr a mão. Quantas vezes ele fez isso? A minha Bíblia vai falar que Uzias só entrou uma vez no tabernáculo para oferecer incenso e foi ferido de lepra. A minha Bíblia vai dizer que uma única vez Nadab e Abiú chegou para oferecer fogo. Só que o fogo era estranho. Como é que Deus consegue identificar o fogo que é e não é? Ele não compactua. Mas isso é lei. Como é que na época da graça, Ananias e Safira, deu tanto? Deu não. Deu tanto, rapaz, tô falando. Tá não. O homem morre na frente da igreja. O quanto Deus odeia o pecado? Ele odeia o pecado de um jeito a tal ponto que um ser criado santo é expulso do céu. Ele odeia de tal forma que bastou Adão e Eva desobedecer uma vez e foram expulsos do Éden. Ele odeia tanto que bastou Corá, Datã e Abirão se voltar contra Moisés e Deus se inspirou. Dessa vez a terra abre a boca. E vem dizer a Abacuque no capítulo 1 e 13: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Me explica como um Deus que tem 7 olhos como chama de fogo consegue fazer vista grossa. O quanto ele odeia? Bom, a Bíblia vai dizer em Salmo 7:11: Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Eu vou repetir, esse texto me dá medo. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Eu vou repetir. Não é pra você dar glória não, é só pra você prestar atenção no que eu tô falando. Deus é um justo juiz que se ira. Ele tá virado ontem. Ele tá irado hoje. Ele vai estar irado amanhã.
A grande pergunta é com você? Terceiro, e aqui tá ficando mais complicado. O quão santo Deus é. Se Deus é santo, nele não há pecado nem mancha. Segundo, se Deus é santo, ele odeia o pecado. E terceiro, se ele é santo, a natureza dele grita para punir o pecado. E ele diz para Adão: Adão, é comer e morrer. Qual a necessidade de uma punição dessa? Ezequiel 18, 2, 3 e 4. Vocês dizem um provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficaram embotados. Minha é a alma do pai, minha é a alma do filho, e a alma que pecar, essa que morrerá. Que o salário do pecado ainda é a morte. Então, quando Deus vê o pecado, ele tem obrigação de punir. Eu vou repetir. Quando Deus vê o pecado, ele tem obrigação de punir. Porque Abacuque diz que ele não pode ver. Se ele vê, ele se ira. E se ele se ira, ele precisa punir. E tem 3 formas de punir. Fala comigo primeiro. Primeiro é a morte espiritual. Isaías 59, 2 vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, quando entra, faz Deus te afastar dele, porque ele não compactua. Segundo, a alma que pecar essa, segunda morte, a morte é física. E aí que vem a parte pior, que a terceira morte é eterna. E essa morte eterna, vai dizer Charles Spurgeon, que quem desce para lá, a primeira coisa que percebe é um grito que ecoa pelas chamas para sempre. Por que para sempre? Se foi uma vida de 30 anos de pecado, de 40 anos de pecado, de 50 anos de pecado, ainda que tenha sido de 100 ou 200 anos de pecado, por que a punição é para sempre? Porque o problema não é o ato feito, é contra quem foi feito. E foi feito contra alguém que é santo. Mas pia só, você sabia que por Deus ser santo é um dos atributos de Deus que reveste todos os outros, insufla a natureza da santidade em todos os outros? Mas todos os atributos de Deus, eles não se contradizem. Pelo contrário, eles se conversam, se imiscuem e fazem parte do mesmo Deus. Não como se Deus fosse um quebra-cabeça, mas tudo que eu falar é Deus. Misericórdia é Deus. Justiça é Deus. Plenitude é Deus. Graça é Deus. Amor é Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, trindade, unidade é Deus. Unicidade, supremacia, soberania, tudo isso é Deus. Mas como diz, eu acho que é Salmo 85, 6 e 7... a justiça e a paz se beijaram, a verdade e a benignidade se abraçaram e se encontraram. Isso significa que todos os atributos de Deus estão mesclados entre si. Fala um amém. Isso significa que Deus, ele não é só bom, ele é onipotentemente bom. Isso não significa apenas que Deus é misericordioso, ele é oniscientemente misericordioso. Isso não significa que Deus é apenas infinito, ele é perfeitamente infinito. Isso não significa apenas que Deus, ele é amoroso, ele é justamente amoroso. Só que agora eu vou falar da santidade. Deus não é só santo. O pecado não é cometido só contra alguém que é santo, mas contra alguém que é amorosamente santo. É cometido contra alguém que é misericordiosamente santo. É cometido contra alguém que é bondosamente santo. Mas agora piora. O pecado não é cometido contra alguém apenas que é santo, mas contra alguém que é oniscientemente santo. Contra alguém que é onipresentemente santo. Contra alguém que é
onipotentemente santo, contra alguém que é eternamente santo, contra alguém que é perfeitamente santo, contra alguém que é infinitamente santo. E se a ira de Deus está ligado com a sua santidade, quando Deus vai se irar, ele não se ira, ele se ira de forma justa, porque a justiça é santa. Quando ele se ira de forma onipotente, porque a onipotência é santa. Quando ele se ira de forma eterna, porque a eternidade é santa. Quando ele se ira, a ira é onisciente, porque a ira dele é santa. E quando ele vai punir, ele não pune apenas porque é tudo isso, mas porque é santo, santo, santo. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia boa, Deus está na casa. A notícia ruim, se ele está na casa, e você está aqui, e por que Deus ser santo é um problema para mim, irmão Leandro? Justamente por quem você é. Que é o extremo oposto. Quem você acha que é o inimigo de Deus, irmão? Satanás? Pombagira? Esses Exu? Não. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus não, irmão. Nunca foi. C.S. Lewis tem uma frase muito bonita. Por que Deus não destruiu o diabo? Porque o inimigo é um rei que é realmente poderoso, não aniquila seu inimigo como se ele fosse uma ameaça. Deixa ele vivo para provar que ele não afeta. Isso é onipotência. Vou destruir a igreja, vou destruir a igreja. Quantos anos tem a igreja? Vai demorar, hein? Vai demorar não. As portas do inferno, então não afeta. O diabo, ele é seu adversário. Quem é o inimigo de Deus, irmão? E aí entra o problema. Oséias 4:1. Ouvi, Israel, a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Romanos 8 vai dizer que a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Sabe quem é o grande inimigo de Deus aqui? Quem é o grande vilão de toda essa história? Você, eu, todo mundo aqui. E quem você é? Alecrim dourado ou de platina? Você, Jó, vai dizer, é de ontem. Você, Tiago, vai dizer, é uma sombra. Você, Salmo 90, vai dizer, é um conto ligeiro de 70 a 80 anos. Você, Ana, vai dizer no seu canto, é um arco fácil a ser quebrado. Você, Isaías 40, vai dizer, é uma gota d'água num balde. Você, Romanos 3, vai dizer, tem olhos que contemplam a vaidade, mas que não tem temor de Deus. Tem pés que se apressam para o mal. Tem mãos sujas de sangue. Tem um queixo com a fronte altiva. Mas eu estou na igreja, vem dizer o Salmo 14. Todos se extraviaram. Todos são inúteis. Mulher, você está chamando a gente de inútil? Não, você serve para alguma coisa aqui na terra. Para Deus, seu melhor ato é trapo. Você vai dizer Romanos 3, do 19 ao 20. Quando chegar no tribunal, diante desse trono que eu falei, vai ter uma lei na sua frente. E essa lei vai te deixar mudo.
pois vai ser proferida por aquele que é santo. Você sabe o que é iniquidade, crente? Tô correndo, o máximo que eu posso. Iniquidade não é só pecado. Acho que é 1 João 3,4, que a iniquidade é a transgressão da lei. Só que a palavra iniquidade ali no grego significa anomia. Repete comigo, anomia. O que é anomia? É um prefixo ou sufixo, depende da utilização do grego aqui, que significa não ou ausência. Como anarquia, amoral. Agora, nomia, você é bom de Bíblia? O 5º livro da Bíblia se chama Deutero. Deutero significa repetição ou segundo. Nômio ali vem de lei, de nomos. Então, anomia significa não lei, ou viver sem lei. Mas presta atenção, olha bem para minha cara feia. Se existe uma lei, alguém a criou, fala amém. Se alguém criou uma lei, houve uma vontade para criá-la, fala amém. E se houve uma vontade para criá-la, de quem é essa vontade? Se a lei é quebrada e você vive como se ela não existisse, você vive como se essa vontade não existisse. E se você vive como se essa vontade não existisse, você vive como se Deus não existisse. Ateísmo não é só dizer Deus não existe. É no seu coração você dizer que no fundo ele não é tão necessário assim para tudo, né? Que no fundo eu não devo tanta satisfação assim, né? Teve uma vez que esse trono apareceu por completo. Só que só tem 2 formas desse trono se mostrar. Eu vou falar a última vez que ele aparece. Apocalipse 20, 11 vai dizer: e vi, João vendo de novo, um grande trono branco. Mas dessa vez não tinha 7 tochas. Não tem mais espírito para convencer. Não tinha 4 animais viventes. Não tem mais evangelho para te confrontar. Não tinha mar de vidro mesclado com fogo. Não tinha ira derramada no cordeiro. Não tinha 24 anciões. Não tinha a igreja e Israel para servir de testemunha da graça. Quando esse trono aparece, só tenho um. E quando João diz que esse um se senta no trono, o céu e a terra correm. Por que o céu e a terra estão correndo do próprio Criador? Porque ele sentou-se no trono e arrancou os elementos da graça aqui. Sabe o que acontece depois? Quando céu e terra fogem e ele se senta, aparecem os mortos. O inferno solta os mortos. O mar solta os mortos. Grandes e pequenos. Herodes vai estar lá. Allan Kardec vai estar lá. Mao Tse Tung vai estar lá. Benito Mussolini vai estar lá. Adolf Hitler vai estar lá. Joseph Stalin vai estar lá. Hannah Valona, que era a rainha de Madagascar que matava crente, jogando de cima de um prédio de mais de 30 metros, ou fervendo eles num caldeirão de água quente, ela vai estar lá. Kim Jong-il vai estar lá. Qualquer ditador ou crápula vai estar lá. Esses são os grandes pecadores, mas também vai ter os pequenos. O mentiroso vai estar lá. O cobiçoso vai estar lá. O beberrão vai estar lá. O invejoso vai estar lá. Possibilidade de você estar lá. Fala um amém. Não estou dizendo que você vai estar, mas eu só quero que você fale um amém para a gente fazer uma rápida lista. Vamos ver a possibilidade de alguém estar lá? Fala um amém. Gálatas
Gálatas 5,19 vai dizer: porque as obras da carne são manifestas. Prostituição, vai contando. Se um desses aparecer em você, você tá lá. Prostituição, lascívia, impureza, inimizade, idolatria. Já apareceu algum aí? Já passou, né, da lista. Feitiçarias. Oh, mas eu não sou macumbeiro, mas se é rebelde, é a mesma coisa. Sabia que tem crente macumbeiro na igreja? Nunca acendeu uma vela preta. Mas não precisa. Seu olhar de deboche em ceia revela. Vamos continuar a lista? Emulações, iras, porfias, invejas. Acho que já deu 10, devo ter perdido a conta. Homicídios, glutonarias, bebedices, heresias e coisas semelhantes a essa, entre os quais já vos declarei que os que fazem tais coisas não herdarão. Se apareceu um em você, um só, você está lá. O complicado é esse coisas semelhantes. Se apareceu algo que parece com isso, você está lá. Vamos ver outra lista? 1 Coríntios 6, 9. Por isso que eu não gosto de pregar essa mensagem, irmão. Odeio pregar isso. Odeio pregar isso. Porque você está pensando que Deus está batendo em vocês? Deus não está batendo em ninguém. Está amando, pastor. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Já não vos disse que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os, se você se enquadrar, tá na lista. Nem os idólatras, nem os ladrões, que são roubadores, nem os fornicadores, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os beberrões, nem os mentirosos, nem os maldizentes, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. Se você estiver numa dessas listas, deu ruim. Vamos ver uma outra? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Estarão de fora e a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Os tímidos. Tímido aqui não é introspecção. Eu sou tímido que só. Tímido aqui, às vezes, não, pastor, eu não quero oportunidade. Você vai ser tímido. Você vai... Não é essa timidez. Tímido aqui é aquele que, ó, se você não quiser seguir a Jesus até o fim, você pode se recuar um pouco mais. Alguém deseja aceitar Jesus? Eu tô tímido. Essa timidez te pega. Porque você é tímido aqui. Continuar a lista? Os abomináveis, os incrédulos, os fornicadores. Aí esse me bate. Qualquer que ama mentira. Não falou mentiroso apenas. Você gosta de ouvir? Irmão Leandro, eu sou um santo, eu não cometo nada disso. Beleza. Você agora se apresenta diante desse trono. E o texto de Apocalipse 20, 11 em diante continua. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E o diabo e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. E vem o verso 15 que de lembrar me arrepia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para sempre. Para sempre. E o inferno não está gritando pecado, pecado, pecado. Porque se estivesse gritando pecado, 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 o pecador ia estar em casa. Sabe o que o inferno grita? Santo. 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 Imagina um pecador sabendo que está lá porque pecou contra ele. Sabe quanto tempo dura? Para sempre. Santo. E sempre santo. E sempre santo. A pergunta é: esse trono está aqui agora. Deus me disse aqui: apresenta e resplandeça a luz da minha santidade pela minha palavra. Eu perguntei o porquê. Eu acho que eu entendi. As trevas abafam quem Deus é. Lembra aquele texto? Onde estiver o cadáver, ali estarão as águias. Águia ali é abutre. Um corpo que está morto ajunta urubu e abutre em cima. E eles ficam sobrevoando. Mas às vezes o corpo nem está morto. Fala um amém.
Mas o urubu tá rondando, sabe por quê? Me pergunta por quê. O cheiro evidencia que tá quase. Espírito Santo, desce aqui. Mas tem urubu voando. Alguma coisa embaixo evidencia que se a pomba não tem espaço, Deus tem que mandar um corvo para detectar alguma coisa. E por quê? Porque Ele é santo. 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 O Espírito Santo manda dizer. Não é forçando glória não. Dê glória se quiser. Você está num lugar que tem liberdade para isso. Louvado seja Deus. Mas me permita só fazer o que Deus manda. Santo. 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 Agora escuta. Como é que eu resolvo esse problema agora? Eu posso parar de pecar. Você não consegue. É sua natureza. Você é isso. Fique longe do cigarro, fique longe do vape, fique longe do narguile, fique longe de tudo. Seja um monge budista e se isole de todo mundo. O problema do pecado está resolvido? Não! O problema do seu ato está resolvido. Mas seu coração é enganoso, crente. E perverso mais que todas as coisas. E do seu coração, vem dizer Jesus, sai tudo isso que eu falei. Blasfêmia, loucura, inimizade, adultérios, maledicências. Tá aí. Escuta, o problema não é o mundo. O mundo já jaz no maligno. O problema é seu coração. Tô finalizando já, passei até do horário, não quero fazer isso. Mas ouça, como é que eu resolvo isso agora? Se o salário do pecado é A, e todos pecaram, você tem que morrer. Você tem que morrer. Eu tenho que morrer. Mas eu nem pequei tanto assim. Foi uma mordida. Foi só encostar na arca. Eu só não disse quanto custava a propriedade. Tem um jeito de resolver isso. Isaías 6 mostra um exemplo. Isaías é levado para o período da eternidade. E aliás, eu esqueci de falar. Seja bem-vindo à esfera da eternidade, onde o tempo não passa, onde o relógio do seu pensamento para e só tem um trono, e você. No ano que morre o rei Uzias, Deus quer mostrar como esse problema se resolve. Isaías vê esse trono, e a descrição do trono é praticamente igual a que a gente falou. Mas o versículo 6 diz que os serafins cantavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo. Mas escuta, você sabia que aqui, na nossa tradução em português, está escrito em prosa, santo, santo, santo. Mas na Bíblia hebraica, esse trecho tem nota musical. Não se lê, e clamavam uns aos outros, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quando chega nesse trecho, está dizendo assim, e clamavam uns aos outros dizendo, em hebraico, do jeito que está escrito, Kadosh Adonai Elohim Tsebaot. Cobrindo o rosto. Kadosh Kadosh. Cobrindo os pés. Kadosh. Voando. Adonai
Eloi Tsebaot. E eles sobem a voz e os umbrais da casa tremem. Kadosh, 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 Adonai, Eloi Tsebaot. Essa visão que Isaías vê. E automaticamente a Bíblia diz: os umbrais tremiam. E você está inerte. E você está estático. Mas no tabernáculo do céu, quando a santidade é apresentada, a casa enche de fumaça. Então Isaías reconhece uma coisa que é isso que você tem que reconhecer. Ele berra: ai de mim! Eu vi o trono. Eu vi o trono, pastor Joel. Eu vi o trono, Bruno. E o problema de ter visto o trono é que o trono me vê e mostra quem eu sou. Meu lábio é impuro. E o homem é profeta. Eu digo com temor e tremor: tem uma espada riscando de cima desse altar para baixo, mas começa de cima. Por começar de cima, ela risca e tá passando aqui. Que você tá diante do trono e o trono não pode permitir que você fique assim. Ele não só percebe o pecado dele, ele percebe o pecado do pessoal à volta dele. Eles são igual a mim. Eu sou igual a eles. Você não é tão santo quanto você acha. Você não é tão santa quanto você acha. Finalizo. Já passei do horário. Mas o texto diz que Isaías, depois de reconhecer esse pecado diante do trono, que devia ser morto na hora que acontece, vem um anjo e vai no altar. Você percebeu onde o anjo foi? O anjo foi aonde? No altar. E o altar tem brasa acesa. Mas se o altar de cima é uma representação, o altar de baixo aqui do tabernáculo é uma representação do altar de cima, altar é lugar de sacrifício. Mas não tem sacrifício lá. Isaías está no âmbito da eternidade aqui. E pela eternidade, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Qual é a solução para esse problema do seu pecado? É o capítulo 5 de Apocalipse, que diz que tinha um livro fechado por dentro e por fora. E ninguém podia olhar. E ninguém podia abrir. Porque ninguém foi digno. E João começa a chorar. Mas de repente aparece alguém: João, você está na eternidade. Não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E sabe o que João está vendo? Ele está no âmbito da eternidade. Ele está no âmbito da onde? Não tem tempo lá. Automaticamente João sabe onde está? No momento do Calvário. E tem um cordeiro morrendo lá. E esse cordeiro morre. Mas como ele está na eternidade, a Bíblia diz que o cordeiro foi morto. E ele aparece como um cordeiro morto. Mas ele vem como leão. E quando ele vem como leão, ele já vem ressuscitado. E quando ele vem ressuscitado, já aparece Salmo 24. Ele chegando perto do trono, mas entrando na porta do céu. E os anjos dizendo: quem é esse rei da glória? E quando ele adentra os portões celestiais, ele aparece, toma o livro da mão. E a Bíblia vai dizer que no céu, e se você não der glória, não tem problema, eu respeito. Mas quando ele toma o livro da mão, o
canto muda. Vou repetir. Qual era o canto? Santo, 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 santo. Mas quando chega o cordeiro, sabe qual é o canto? Ao que está assentado no trono e ao cordeiro seja honra, glória, louvor. Quando o canto muda, o canto agora é esse: digno és, foste morto e com teu sangue compraste cada um que está aqui. Por que você está aqui? Porque a ira de Deus é a flecha, o arco de Deus é a justiça, e a mão de Deus é a santidade. E estava mirando em você. Porém, quando ele ia atirar, eu vou repetir: a mão de Deus que puxa o arco é a santidade, o arco é a justiça, e a flecha era a ira, e o alvo é você. E Deus não ia desviar o alvo. Sabe o que ele fez? Transformou a flecha numa cruz. E quando transforma a flecha numa cruz, a cruz é onipotente, a cruz é onisciente, porque o sangue de quem está nela é o mesmo. Irmão, se você não der glória a glória, eu respeito. É o mesmo daquele que puxa o arco. Isaías 63 vai dizer: eu mesmo andei no lagar de Bosra, ninguém esteve comigo. Porque ninguém esteve, ninguém suporta, e ninguém é digno. Mas antes que você o amasse, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha pensa no pior criminoso da face da terra. Pensa na ação mais horrenda. Pensa naquilo que é o mais abominável. Agora multiplica por um número infinito. Não dá para mensurar. Eu falei de você. Eu falei de mim. Mas nós o amamos. Porque Deus prova o seu amor para conosco, mandando Cristo morrer por nós, sendo nós, escuta, ainda pecadores. Ele não esperou você se converter. Ele não esperou você largar esse vício. Ele não esperou você melhorar na fé. Ele não esperou você se esforçar em jejum e oração. Ainda pecadores.
nessas paredes escorrem sangue. Nesse teto, o sangue carmesim pinga. E como diz, finalizo, uma música escrita pelo maestro Misael Passos e cantada por Vitorino Silva. Quem sabe eu fui salvo pela última gota do sangue de Jesus. E o Vitorino com um pulmão só puxa aquela gota mais do sangue de Jesus. Não sei se ele a derramou, mas se o fez, fez por amor, porque minha alma resgatou. E depois ele puxa um hino baseado em João 5. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória.